Olá, sou Mariana Lage Marques, médica veterinária especializada em odontologia veterinária e eu vim aqui falar hoje sobre petiscos e brinquedos. E tô quase sendo assaltada, na realidade. É um ponto muito importante que a maioria das pessoas tem muita dúvida, né? Quando escolher, por que escolher e se realmente eles funcionam, né? Tem alguns pontos que são interessantes da gente abordar. Ponto-chave, né? Não estamos falando de qualidade nutricional. O que a gente vai falar é de efetividade na abrasão. Por que a abrasão ela é tão importante? Porque é a abrasão que vai fazer essa remoção mecânica da formação da placa bacteriana. Lembra da placa bacteriana? Ela é o precursor da doença periodontal. Eu removo a placa bacteriana realizando a escovação dentária todos os dias e quando a gente não remove, ela calcifica e vira o tártaro. O que a gente tem? Os brinquedos e os petiscos como adjuvantes. Então, eles não vão ser substitutos em nenhum momento da escovação, mas eles vão ser excelentes adjuvantes que vão auxiliar nessa abrasão e nesse auxílio dessa remoção da placa bacteriana. Tá? Então, assim, eu trouxe algumas opções para demonstração, na verdade, para a gente entender quando que a gente escolhe. Hoje existem alguns petiscos no mercado e o Ringo realmente está empenhado em nos assaltar. Vem para cá, senta. Isso. Que são interessantes porque esses petiscos que tem no mercado, alguns deles possuem substâncias enzimáticas que retardam a formação da placa bacteriana. Então, esse é um ponto importante. Não vai ser só a textura do objeto, mas sim as enzimas que estão ali que vão auxiliar, não permitir a formação da placa bacteriana. Então, esse é o interessante. E outro ponto, eu tenho petiscos semelhantes a esses, que são petiscos que quando eles comem, amolecem. Né? Então, eles são petiscos relativamente seguros, fazem uma certa abrasão na superfície do dente, mas eles são relativamente seguros. Por quê? Já mostrei e vou entregar para ele, tá? Por quê? Porque conforme eles vão amolecendo, diminui o acúmulo da placa bacteriana, né? E aí, o que a gente precisa só tomar cuidado? Conforme ele vai amolecendo, eu não posso oferecer sem supervisão, porque se ele amolece muito, ele vira que nem um queijo derretido e eles podem engasgar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Petisco, brinquedo, sempre que a gente for dar, é sob supervisão. Tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai oferecer é oferecer o atrito, que vai auxiliar. Verificar se aquele petisco tem ou não substância enzimática. Eu também preciso entender se o meu animal ele pode receber um petisco. Existem pacientes que têm problemas gastrointestinais, diarreias crônicas, alergias, problemas de pele, que vão impactar diretamente a gente não permitir o uso desses petiscos. Então, isso também vai ter que fazer a nossa percepção dessa escolha, tá? Então, petiscos que amolecem, quando dados sob supervisão, eles podem funcionar para remoção da placa bacteriana. Tem aqui, né, a opção de charutinho, uma opção aqui, ó, de traqueia bovina, tem a opção de orelha, né, que são substâncias, objetos que a gente pode oferecer, sempre com eles ao nosso lado, para não ter perigo de engasgar. Outra coisa que a gente precisa ponderar são os brinquedos. Os brinquedos também são muito importantes da gente analisar. Por quê? Brinquedo, eles são, alguns deles, de borracha, de corda ou de nylon, que são os que são mais comuns no mercado. O que a gente tem que ponderar? Objeto de nylon, ó, a gente bate e faz um barulho muito seco, né? Ele é muito rígido, eu tenho uma incidência altíssima de fratura dentária, né? Do quarto premolar, que é aquele dentão do fundo, porque quando eles roem, é aquela coisa, eles usam o dente do fundo para roer. Então, o objeto de nylon, ele é ótimo para remoção da placa, mas a incidência de fratura dentária é muito alta. Então, hoje em dia, eu costumo contraindicar, porque realmente a gente pega uma ou duas fraturas de quarto premolar por semana, aí por conta de brinquedos de nylon. As borrachas, né, são excelentes, são macias, a gente consegue, né, manipular
Mas existem determinados animais que a gente não pode oferecer a borracha porque eles destroem e engolem, que é o caso do Ringo, né? Já precisei fazer cirurgia para operá-lo porque engoliu um pedaço de brinquedo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas para cães pequenos que não destroem o brinquedo, ele é uma excelente alternativa para remoção da placa bacteriana. Ossos naturais, né? Também é a mesma coisa. A gente bate e faz um barulho muito seco, muito firme, né? A incidência de fratura dentária também é muito alta, a gente tem que ponderar a utilização. Então, a indicação é que a gente também evite objetos muito firmes como os ossos naturais. E aqui mais um exemplo também dos brinquedos de borracha, que é outro problema. Tem alguns animais que gostam muito, mas tem outros animais que destroem, então sempre a gente oferecer. Eu gosto muito também dos de corda, né? Os nozinhos de corda, porque eles vão auxiliando com uma abrasão muito importante. Só que também com a mesma importância, sempre dando sob supervisão, porque tem alguns animais que destroem a corda, soltam fiapos. Então é importante que a gente monitore para ver como que está a relação animal-objeto. A gente tem sempre que entender, né, qual é o grau de intenção do animal, né? Então, se eu dou um objeto, né, chifre, por exemplo, que são esses muito rígidos, e o animal só pega e solta, é um objeto que de repente ele rói rapidinho e tá tudo bem, é molinho, amoleceu, tá tudo certo. Agora percebeu que ele tá muito voraz, com muita força para mastigar, a chance é alta da gente fraturar. Então eu contraindicaria aqueles objetos muito rígidos com animal que fica muito desesperado para roer. Então você vê que são várias coisas importantes para a gente levar em consideração na hora de fazer essa escolha desse objeto, né? Então, petiscos, escolher aqueles que têm substâncias enzimáticas, mas oferecer para aqueles animais que a gente tem mesmo, né? Permissão do médico veterinário clínico ou nutricionista. Os petiscos normalmente eles ingerem, então tem que tomar muito cuidado com sobrepeso também, né? Oferecer pouca quantidade, eles são cães normalmente pequenos, então um petisco às vezes é a quantidade diária dele, tem que tomar muito cuidado com sobrepeso. Então estamos falando não do suporte nutricional, mas da abrasão, né? De como que é a abrasão desse petisco. Então, em geral, é isso, né? Escolher o melhor petisco, conversar sempre com o especialista odontologista e o clínico geral para ver se aquele paciente pode receber esse petisco, se não vai ter nenhum problema clínico que vai impactar, se o animal não é alérgico, e também a escolha desse brinquedo, que é tentar focar em escolher aquele brinquedo que não é tão rígido, que amolece, tomando cuidado com os engasgos, ver se esse animal não vai ingerir, sempre oferecer próximo, né, para não ter perigo de engasgar, sempre sob supervisão. Se você gostou desse vídeo, eu sugiro que você curta e siga a gente no perfil do Instagram, no Odonto_Veterinária.